Vocês estão vendo a tela, gente? Estão conseguindo me ouvir? Não, professora, não está aparecendo. Não está aparecendo sua tela, não, professora. Deixa eu ver o que aconteceu aqui, porque eu fico toda hora saindo para admitir e aí acaba dando erro aqui. Um minutinho. Tirar essa questão de ficar admitindo, porque é terrível. Deixa eu só compartilhar de novo aqui. Será que eu... Minutinho, gente. Deixa eu só... Tem um erro aqui no meu sistema. Não foi nada. É pra mim? É pra você, pode Não ver. aquele da mesa, que aquele fogão. E o bolo ele tá descoberto. Sim. E uma cama menina, e coisa. E quer que ele faça caldo, entendeu? Eu botei a mandioca. Gente, vocês conseguem ver a tela agora? Estão me ouvindo? Agora sim. Sim. Então vamos lá voltar, certo? Sim, Pro, agora está aparecendo. Vou lá voltar novamente. Então vamos lá. Eu estava falando para vocês, né? A gente precisa organizar e deixar toda a informação que a gente tem de quantidade de átomos de um lado ter a mesma quantidade de átomos que a gente tem de outro lado, certo? Então, por exemplo, aqui a gente identifica que aqui é o meu reagente e aqui é meu produto. Um minutinho aqui, gente, rapidinho. Ô, gente, eu preciso sair de vocês, eu tô dando aula, não tô conseguindo dar aula. Então, a gente precisa ter a mesma quantidade, certo, gente? Então, vamos lá. Aqui eu tenho um reagente, certo? E aqui eu tenho um produto. Então, eu preciso ter as mesmas quantidades, certo? Aí, a primeira coisa que a gente vai olhar, o potássio, né? O K. Quantos potássios eu tenho aqui? Ah, aqui eu tenho um potássio. Aqui eu tenho um potássio, aqui eu tenho um potássio. Beleza. O cloro. Quantos cloros eu tenho aqui? Aqui eu tenho um cloro e aqui eu tenho outro cloro, certo? Pronto. Agora que chegou no oxigênio. O oxigênio tem 3 e aqui eu só tenho 2. E aí, o que a gente faz, né, para balancear essa equação? Bom,
Aí eu vou ter que colocar um número que eu consiga multiplicar e que eu consiga chegar na mesma quantidade. Lembra que eu falei para vocês? Eu preciso ter a mesma quantidade de um lado, eu preciso ter do outro. E aí eu penso o seguinte, se eu botar 3 aqui, desculpa que eu mudei aqui. Se eu botar 3 aqui, aí eu multiplico. 3 vezes 2 dá 6, não é isso? Pronto, eu tenho 6. Só que aqui do lado, eu tenho só 3. Ah, mas se eu colocar 2 aqui, eu fico com 6. Então, 3 vezes 2 dá 6. 3 vezes 2 dá 6. Tenho 6 oxigênio. Mas agora eu tenho outro problema. Eu fiquei com quantos potássio aqui? Eu fiquei com 2 potássios. E aqui eu tenho que colocar quanto? Ah, eu tenho que colocar 2. Então, vamos colocar 2 aqui. Aí eu coloco 2 potássios aqui. E aí agora tá tudo certo? Tá tudo certo, ó. 2 potássio, 2 potássio. Certo? 2 vezes cloro, ó, o cloro, né? Então, eu tenho 2 cloros, que eu tenho que multiplicar por tudo. Eu tenho 2 cloros, ó, beleza. Aqui eu tenho 6 oxigênio, porque 3 vezes 2 dá 6. Aqui eu tenho 3 vezes 2, eu tenho 6. Eu consegui balancear. Então, a mesma quantidade que eu tenho de um lado, eu tenho a mesma quantidade do outro lado. Eu consigo balancear a minha equação. Deu para vocês entenderem, gente, como é que eu consegui balancear essa equação? Fala aí para mim se vocês conseguiram entender. Querem que eu repita? Estão me ouvindo? Tá, repete, por favor. Repito. Repita novamente aí, professora, por favor. Repito, sim, certo? Lembrando que o que eu tinha falado para vocês... Deixa eu ver se eu tenho outra equação aqui. Mas eu vou falar aqui, daqui a pouco eu vou mostrar outro exemplo. Então, a gente vai treinar balanceamento de equações químicas, certo? Que é muito importante a gente aprender a balancear. Onde vai ficar focando nisso, antes de a gente passar para mol, cálculo de mol, de massa molecular, a gente vai ficar treinando isso aqui, certo? Treinando bastante. O que foi que eu falei para vocês? Então, lembre numa balança de antigamente, né? Que eu tinha um prato e eu tinha que colocar 2 pesos. Eles precisavam ficar equilibrados. A mesma quantidade de peso de um lado, eu preciso de ficar do outro, certo? Como aquele balancinho de criança, sabe, gente? Que uma senta na ponta e a senta na outra e vai revezando, sobe e desce. Na equação química, no balanceamento da equação química, eles precisam ficar em equilíbrio. Não pode nenhum subir, nenhum descer, tem que ficar no mesmo tamanho, no mesmo nível. Então, a mesma quantidade que eu tenho de produtos de um lado dos produtos, eu preciso ter do outro lado também. E aí a gente começa olhando. Começo sempre com o produto aqui do lado esquerdo. Aí eu vejo o potássio, certo? Potássio aqui. Aí eu falo, potássio tá aqui. Eu vou ver quantos potássios tem do outro lado. Sem os numerozinhos aqui que eu já pus, né? Ah, potássio tá aqui. Tem um, só tem um. Ah, tá ótimo. Potássio tá igual. O cloro, deixa eu olhar o cloro aqui. Aí eu olhei o cloro aqui, eu vou olhar o cloro aqui. Ah, o cloro tá igual. Beleza. Quando eu fui olhar para o oxigênio, eu me deparei com 3 oxigênios aqui e 2 oxigênios aqui. O que é que eu vou fazer para conseguir igualar? O que é que eu vou fazer? Então, eu pensei no seguinte, se aqui tem 3 e aqui tem 2, eu vou pegar o número 3 aqui e vou botar, porque se eu conseguir deixar 6 de um lado, 6 do outro, eu consigo balancear. E aí eu coloquei 3 aqui, nesse oxigênio. Aí eu multipliquei, ó, 3 vezes 2 dá 6. 3 vezes 2 dá 6. Eu deixei 6 oxigênio. Só que aqui, quando eu fui para o outro lado, eu tenho 3. Eu preciso equilibrar. Então, eu vou colocar 2. Porque 2 vezes 3 é 6. Então, agora tá beleza. Eu tenho 6 oxigênio desse lado, porque, ó, 3 vezes 2 dá 6. E eu tenho 6 oxigênio desse lado, porque 3 vezes 2 é 6. Só que quando eu botei esses 2 na frente, mudou tudo. Mudou o K agora está com 2. Então, o que é que eu tenho que fazer? Colocar um 2 aqui, ó. Aí eu coloco 2 aqui. Ah, agora o K está com 2, beleza. E o cloro que estava aqui também ficou com 2. E agora ele está com 2 também.
E aí eu consegui balancear minha equação química. Então, essa equação de cima, eu consegui balancear e deixar ela aqui embaixo. Eu vou colocar uma outra aqui, que a gente vai conseguir entender melhor, certo? Eu vou colocar já uma balanceada aqui, que eu acho que vocês vão conseguir entender melhorzinha essa forma. Por exemplo, vamos ver. Essa equação aqui, ó. CH4 Licença. mais 2 A barrinha. Licença. A Oi. barra aqui que fica aparecendo a gravação tá na frente, eu não tô conseguindo ver, mesmo em tela cheia. Tá na frente da equação. Tá de todo mundo ou tá na sua? Todo mundo tá conseguindo ver? É que se clicar do lado, eu acho que Está. 2, 3 vezes Sim. ela some. A minha também, às vezes, fica na frente do monitor. Mas se eu clicar do ladinho, ela some. Tenta aí no de Obrigada. vocês. Pronto, gente. Obrigada, viu? Quem foi que falou, que deu informação? Sou eu, Alexandra. Obrigada, Alexandra. Bom, então vamos, né, voltar aqui para a gente conseguir entender direitinho como é que é essa equação. Eu preciso, né, que a minha quantidade aqui, que aqui é o quê? Aqui é o meu produto, fique igual aqui do outro lado, que é o meu reagente, certo? Então, eu preciso ter a mesma quantidade. Então, eu tenho essa equação aqui, ó, CH4 mais 2O2, dando 1 de CO2 mais 2 de água. Isso aqui é uma equação química. Agora, vamos ver se essa equação ela está balanceada, certo? Vamos ver direitinho. Eu sempre, gente, vou ter que multiplicar esse número que vem na frente com a quantidade de átomos que eu tenho aqui, certo? Para ver se ele está balanceado. Se eu não estiver balanceado, eu vou colocar números aqui na frente para conseguir fazer a minha reação, certo? Então, é dessa forma. Por exemplo, aqui, tá vendo esse carbono aqui? Quantos carbonos eu tenho? Eu multiplico esse número aqui pela quantidade de átomos que eu tenho aqui. Então, eu multiplico uma vezes, só tem um, né? Eu tenho um carbono. Então, aqui eu tenho um carbono, certo? Agora, quantos átomos de hidrogênio eu tenho? Eu vou ter que multiplicar isso vezes isso. Então, eu multiplico 1 vezes 4. Quantos átomos de hidrogênio eu tenho? 4. Então, nessa molécula aqui, gente, essa molécula que vocês estão vendo, CH4, eu tenho um carbono e 4 hidrogênios. Porque eu vou multiplicar esse número por esse e esse número por esse aqui, certo? Então, eu tenho um carbono e 4 hidrogênios. Agora, eu vou passar para essa outra molécula aqui. Quantos átomos de oxigênio eu tenho? Eu multiplico 2 vezes 2. Eu vou multiplicar o número de átomos que está aqui com esse 2 que está aqui do lado. Perdão, eu multiplico esse número aqui, né, de número de moléculas, vezes o número de átomos que eu tenho aqui. Então, 2 vezes 2 significa que eu tenho 4 átomos de oxigênio, certo? Eu multiplico esse por esse. Aí, a mesma coisa aqui, ó. Eu vou multiplicar esse númerozinho por esse átomo e esse númerozinho por esse átomo também aqui. Então, eu tenho carbono. Então, eu vou ter quantos átomos de carbono? 4, certo? Vou ter 4 átomos de carbono aqui. E esse oxigênio, quantos átomos de oxigênio eu tenho? 2, porque 1 vezes 2 dá 2. Então, eu tenho 2 átomos de oxigênio. Agora, vamos ver com a água. Quantos eu tenho de hidrogênio? Vou multiplicar 2 vezes 2 dá 4, certo? 2 vezes 2 dá 4. E de oxigênio, eu tenho quantos? 2 vezes 1, porque quando não tem nada, é 1. Então, aqui nessa molécula aqui, eu tenho 4 átomos de hidrogênio e tenho 2 átomos de oxigênio, certo? Vocês conseguiram entender a quantidade de átomos que eu tenho em cada molécula, tanto dos meus reagentes como dos meus produtos? Vocês conseguiram entender essa parte? Agora eu entendi, Pro. Entendeu? Pronto. E aí, quando a gente vai reagir à equação, quando a gente vai balancear, a gente precisa ter a mesma quantidade
de átomos de um lado e átomos do outro. Aí agora a gente vai ver se está balanceada, certo? Por exemplo, vamos começar a olhar desse lado de cá. Carbono. Quantos átomos de carbono tem? Vamos ver? 1 vezes 1, eu tenho 4 átomos de carbono. Desse lado aqui, gente, ó, eu tenho 4 átomos de carbono. Porque 1 vezes 1, porque como não tem nada, é 1, né? Eu tenho um átomo de carbono aqui. Agora vamos olhar do lado de cá. Sempre olhando, comparando reagentes, comparando com produtos. Agora eu vou olhar do lado de cá. Quantos átomos de carbono eu tenho? 1 vezes 1 dá 1. Então, eu tenho um átomo de carbono do lado de cá e eu tenho um átomo de carbono do lado de cá, certo? Eu vou ter a mesma quantidade de átomos de carbono. Aí, agora, eu vou para o hidrogênio, certo? Vamos ver o hidrogênio. Quantos átomos de hidrogênio eu tenho? 1, né? Vezes 4 dá 4. Eu tenho 4 átomos de hidrogênio. Aí eu vou procurar do lado de cá. O meu hidrogênio. Onde tem hidrogênio? Aqui. Só tem aqui. Então, eu vou multiplicar. 2 vezes 2, 4. Aí então, eu tenho 4 átomos de hidrogênio aqui também. Tá balanceado? Tá balanceado. Agora, vamos ver a quantidade de oxigênio, certo? Quantos oxigênios eu tenho? 2 vezes 2 dá 4. Então, do lado de cá, dos meus reagentes, eu tenho 4 átomos de oxigênio. Vamos ver do lado de cá? Aonde eu tenho um átomo de oxigênio? Aqui e aqui. Então, eu preciso somar, certo? Vou fazer cada uma em soma. 1 vezes 2. Aqui eu tenho quantos átomos de hidrogênio? 2. E do lado de cá, eu tenho quantos átomos de hidrogênio? Eu vou multiplicar aqui, ó. 2 vezes 1 dá 2. Então, quantos átomos de hidrogênio eu tenho? 2 mais 2, eu tenho 4, certo? Então, aqui, desse lado de cá, eu tenho 4 átomos de oxigênio. E aqui eu tenho quanto? 2 vezes 2, 4. Então, a minha equação está balanceada? Está balanceada. A mesma quantidade de átomos de carbono que eu tenho aqui. A mesma quantidade de hidrogênio que eu tenho aqui. A mesma quantidade de oxigênio que eu tenho aqui. Então, essa é a minha lei de conservação das massas. A mesma quantidade de átomos que eu tenho aqui no meu reagente é a mesma quantidade de átomos que eu tenho aqui no meu produto. Então, essa é a conservação das massas, certo? Eu preciso que tenham as mesmas quantidades para eu conseguir balancear a minha reação. Então, gente, o númerozinho que vem aqui e que vem na frente é muito importante. Por exemplo, aqui, ó. Eu só vou dar um exemplo aqui, mas se eu colocasse 2 aqui, ó. 2. Quantos átomos de hidrogênio eu tenho aqui? Eu tenho aqui 4. Ó. 2 vezes 2, eu tenho 4, certo? Tenho 4 átomos de oxigênio. Quantos átomos de oxigênio eu tenho aqui? 2. Porque 2 vezes 1 é 2. Então, eu tenho 2 átomos de oxigênio. Agora, digamos que eu coloque 2 aqui. Olha só, quantos átomos de hidrogênio eu tenho? 2 vezes 2, eu tenho 4 átomos de oxigênio. Quantos átomos de hidrogênio, perdão? Quantos átomos de oxigênio eu tenho aqui? 2 vezes 2, 4. Então, aqui desse lado, eu tenho 4 átomos de oxigênio. E do lado de cá, eu tenho apenas 2 átomos de oxigênio. Então, a gente precisa ficar muito atenta ao número que vem na frente da molécula e o número que vem também do ladinho do átomo. É muito importante, tanto o número que vem na frente, que é esse aqui, quanto o número que vem do lado da molécula, que é esse pequenininho aqui. Porque eu vou sempre ter que multiplicar o que vem na frente com o pequenininho que está ali, para eu saber quantos átomos eu tenho nesse composto aqui, para poder igualar a mesma quantidade de um lado com a mesma quantidade do outro lado. Quando eu não tiver igualado, eu vou ter que colocar números na frente para conseguir balancear a minha quantidade de átomos, tanto do meu reagente como do meu produto. Conseguiram entender, gente? Alguma dúvida até aí?
Fala aí para mim. Então, no caso, seria um na frente do produto, né? Do lado de lá, direito, esse azul, para poder ficar balanceado. Aqui que você está falando? Ou aqui em cima? Lá em cima, lá em cima. Aqui eu já estou passando o cursor? Isso. Pronto, aqui eu não balanceei, não. Aqui eu só mostrei para vocês que isso aqui é diferente disso aqui, certo? Que H2O2, que eu preciso multiplicar esse 2 que está aqui na... Se eu colocasse 2 aqui, né? Que multiplicaria, daria a quantidade diferente de oxigênio. Porque aqui não é uma reação. Para ser a reação, eu preciso ter isso aqui, ó. Eu preciso ter essa setinha, tá vendo aqui? Preciso ter essa setinha. Preciso ter moléculas de um lado e moléculas de outro. Então, para ser reação, eu preciso ter essa setinha aqui. Aqui, eu só quis mostrar como é diferente. Então, por exemplo, eu tenho água, né, H2O, e aí eu quis mostrar para vocês o seguinte, aqui eu tenho H2O. H2O, eu tenho 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Se eu colocar um 2 aqui na frente de H2O, eu vou ter 4 átomos de hidrogênio, porque eu multiplico esse 2 com esse 2, e eu vou ter 2 átomos de oxigênio, porque eu multiplico esse 2 pelo oxigênio que está aqui. Como oxigênio não tem nada, só tem 1 e fica 2. E eu mostrei outro exemplo aqui, por exemplo, de água oxigenada, que é o H2O2, certo? É água oxigenada, que a gente chama aqui H2O2. A água oxigenada tem 2 átomos de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio. Se eu colocar um 2 aqui na frente, por exemplo, em uma reação química qualquer, eu passarei a ter 4 átomos de hidrogênio, porque eu multiplico esse 2 por esse 2 aqui, e 4 átomos de oxigênio, porque eu multiplico esse 2 que está na frente com o 2 que está do ladinho. Então, esse exemplo aqui só foi para mostrar como é importante o númerozinho que vem aqui de baixo e o número que está na frente. E que eu preciso sempre multiplicar esse número que está na frente com esse número pequenininho, sempre eu preciso multiplicar. E se eu não tiver nada, é como se aqui fosse o quê? Toda vez que não tiver nada, é como se fosse 1. Então, quando eu multiplico 2 vezes 1, dá 2, certo? Então, foi por isso que eu coloquei. E aqui embaixo é uma reação, é um exemplo de uma reação química, onde eu tenho os meus reagentes e onde eu tenho os meus produtos, certo? E aí, eu mostrei para vocês que eu preciso ver se a equação está balanceada. Antes de fazer um cálculo, eu preciso ver se ela está balanceada. E para ver se ela está balanceada, eu sempre vou multiplicar o número que está na frente com o número que está do ladinho. Quando não tem, é 1. Então, aqui no caso do carbono, por exemplo, eu multipliquei 1 vezes 1, então eu tenho 1 carbono. Aí eu vou do outro lado aqui olhar. Cadê carbono? Só tem carbono aqui, certo? Se tivesse carbono aqui, eu teria que somar, né? Mas eu tenho carbonos apenas aqui. Então, se eu tenho carbono apenas aqui, 1 vezes 1 dá 1. Então, eu tenho um carbono aqui, eu tenho um carbono aqui, beleza? Agora, eu vou para o hidrogênio. Então, eu tenho hidrogênio aqui. Quantos hidrogênios eu tenho? Vamos multiplicar 4 vezes 1 dá 4, né? 1 vezes 4 dá 4. Quantos hidrogênios eu tenho aqui? 2 vezes 2 dá 4. Tá igualado? Tá tudo certinho. Agora eu vou para o oxigênio. Quantos oxigênios eu tenho aqui? Eu vou multiplicar. 2 vezes 2 dá 4. Eu olho do lado de lá. 1 vezes 2 dá 2. Porque eu tenho 2 oxigênios, né? Tanto aqui como aqui. 1 vezes 2 é 2. E aí eu faço aqui também. 2 vezes 1 dá 2. Então, eu tenho 2 oxigênios aqui e 2 oxigênios aqui. No total, eu tenho 4 oxigênios. Igualzinho aqui, né? Porque 2 vezes 2 dá 4. A equação está balanceada? Está balanceada. Então, gente, sempre vocês vão olhar, certo? Vocês precisam olhar o número que está na frente, né? Que é esse númerozinho que está aqui, com o número que está aqui do lado. E aí, vocês sempre vão balancear. A princípio, vocês podem achar complicado. Mas quando vocês começam a treinar, a fazer equação química, a balancear a equação química,
vocês vão perceber que não é tão complicado assim, não. Ele vai, com o tempo, vocês vão fazendo, vão fazendo exercício, e aí vai melhorando a forma como vocês entendem e a forma que vocês vão conseguir fazer o balanceamento. O importante agora é que vocês consigam entender como a gente vai multiplicar esses números, certo? Os números que estão na frente com os números pequenininhos que vocês veem logo aqui embaixo, certo? Vamos tentar essa, tá certo? Vamos tentar essa. Eu queria que vocês tentassem aí, que vocês fossem fazendo, vamos tentar, certo? Vamos começar com carbono. Olha só, gente, aqui não está balanceada e aqui está balanceada, certo? Então, eu olho o carbono, ó, o carbono tem quantos aqui? 4. Lembra que eu falei? Quando eu não tenho nada aqui, é como se fosse 1. 1 vezes 4 dá quanto? 4. Aí eu vou procurar onde tem carbono do lado do reagente. Lembrando, sempre é produto e reagente. A mesma quantidade de um lado tem que ser a mesma quantidade do outro lado. Então, aqui, 1 vezes 4 dá 4. Aí eu vou e olho aqui do meu outro lado. Onde tem carbono? Opa, carbono aqui. Tem 4? Não tem 4. Tem 1. Eu preciso igualar. O que é que eu faço? Coloco 4. Aí eu vim aqui e coloquei 4, ó. Pronto, coloquei 4. Beleza, coloquei 4. Aí agora, vamos fazer o restante, né? Para ver se tá igual. Pronto, coloquei 4. Agora, eu vou... Só que quando eu coloquei esse 4 aqui, mudou quem? Mudou oxigênio, certo? Mudou oxigênio. Aí, a gente percebe uma coisinha. Eu mudei o oxigênio, eu coloquei o 4 aqui. 4 vezes 2 dá quantos oxigênio? 8. Dá 8 oxigênio. E aí, eu também tenho que olhar a quantidade de oxigênio aqui. 4 mais 2, 8, mais 1, 9. E agora, está balanceado? Não, mudou tudo, né? Quando eu coloquei esse 4 aqui, eu consegui mudar tudo. E aí, vamos pensar o que, é que a gente vai fazer, tá certo? Mas vamos por parte. Vou falar devagarzinho para a gente não atrapalhar. Até aqui, vocês conseguiram entender essa questão aqui? Primeira coisa que eu fiz foi o carbono. Vamos esquecer o oxigênio. Já eu falo do oxigênio. Eu vou devagarzinho para a gente entender direitinho. Esqueça o oxigênio, que daqui a pouco eu vou falar do oxigênio, certo? Eu tinha 4 carbonos aqui, não é isso? 4 carbonos aqui. E aqui eu tinha nenhum. E aí eu vim e coloquei 4 aqui. Tá equilibrado o carbono? Tá. Ó, 4 carbonos. E aqui tenho 4 carbonos. Vocês entenderam até aí a questão do carbono que eu balanceei? Fala aí para mim se vocês entenderam só o carbono que está balanceado aí. Entenderam direitinho? Fala aí pra gente, para mim, se vocês entenderam. Sim. Todo mundo? Esse ano, na faculdade, mais ou menos, quando é que é o professora. semestre? Mais ou menos do carbono, não entendeu do carbono? Então, vamos lá repetir, certo? Obrigada. Para a gente entender Deu para direitinho. entender, professora. Bom, mas teve, acho que alguém que não entendeu, não foi? Seu? Falou mais Agora, ou menos. como a senhora disse que vai mandar atividades para a gente, vai ser bom, porque aí a gente vai fazer, né? E depois a senhora vai corrigir com a gente. Vai ser legal. Isso. Aí eu vou fazer para vocês treinarem, Manda certo? 40 perguntas. Faz 40 vezes que grava, não? Mas eu vou repetir porque teve alguém que falou que não entendeu direitinho. Então vamos lá, vamos começar. Você pega uma reação dessa aqui, né? Vocês viram isso aqui? É uma equação química. A primeira coisa que vocês têm que identificar é o que é o reagente e o que é o produto, certo? Então, o reagente está desse lado e o produto está desse lado. Beleza. Eu vou começar com o carbono, que é o primeiro daqui, certo? Eu escolhi o carbono aqui. Quantos carbonos tem aqui? 4. Lembra que eu falei que quando não tem o número aqui é como se fosse 1? Então, 1 vezes 4 dá quanto? 4. Então, eu tenho quantos carbonos desse lado aqui do reagente? Do lado do reagente, eu tenho 4 carbonos, certo? Aí, agora, eu vou olhar o produto. O produto está do lado de cá.
Cadê meu carbono? Meu carbono aqui. Quantos carbonos eu tenho? Um só, ele está sozinho aqui, ó. Para ficar igual esse lado de cá com esse lado de cá, eu coloco 4 aqui, ó. Agora tá igual, ó. 1 vezes 4 é 4. 4 vezes 1 dá quanto? 4. Agora tá igual? Tá igual. A mesma quantidade que eu tenho de um lado, eu tenho do outro lado. Então, a questão é, eu preciso olhar os meus reagentes, lembrando, os reagentes são sempre os que estão do lado esquerdo, que é esse aqui, e o produto, né? O reagente é sempre isso aqui, e o produto é sempre isso aqui, certo? E a mesma quantidade de átomos de um lado, eu preciso ter do outro lado. Olhei aqui o carbono, vou começar com carbono. Quantos carbonos eu tenho aqui? 4, ó. Eu sempre, para saber a quantidade de átomos que eu tenho, sempre eu vou multiplicar o número que está na frente com o númerozinho do lado do átomo. Sempre eu multiplico, ó, o número que está aqui com o que está aqui. Então, se eu multipliquei 1 vezes 4, eu tenho 4. Então, eu percebi que eu tenho 4 do lado de cá. Então, eu tenho que ter 4 do lado de cá também, certo? Como eu cheguei aqui e vi que só tem um, e dá para colocar um 4 aqui na frente, porque, né? Eu vou colocar um 4 aqui na frente. Eu coloquei esse 4 na frente. Aí, agora, eu consegui balancear o carbono. Tem 4 de um lado e 4 do outro. Está balanceado o carbono? Tá. O carbono está balanceado. E o restante está balanceado? Não. Então, vamos agora para outra parte, certo? Bom, aí eu coloquei 4 aqui. Não foi aqui 4? Né? Que é aquela equação que eu estava fazendo. Eu coloquei 4 carbonos aqui. Só que agora eu vou somar a quantidade dos outros. Eu preciso saber se os outros estão, se está direitinho, né? Se eu conseguir balancear, se está tudo certinho. E aí, o que eu faço? Eu percebo, né? Eu vou lá, né, no meu oxigênio e vou ver quantos que tem de oxigênio, certo? Eu preciso saber quantos eu tenho. Vamos começar primeiro com hidrogênio, certo? Aí eu vou lá no meu hidrogênio aqui. Então, primeiro foi carbono, né? Que eu fiz com vocês. Olhei o carbono, coloquei o 4 do carbono do lado de cá. Beleza. Agora eu vou pro meu hidrogênio, ó. Hidrogênio aqui. Quantos hidrogênios eu tenho? Eu tenho 10 hidrogênios, ó. Eu tenho 10 hidrogênios. Quantos hidrogênios eu tinha? Ó, se eu voltar para lá, né? Quantos hidrogênios eu... Ó, 10, tá vendo? Eu tenho 10 hidrogênios. Tá vendo aqui? 10 hidrogênios. Quantos hidrogênios eu tinha? Eu tenho 2 aqui. Como é que eu faço para ficar balanceado? Eu boto aqui o quê? Eu boto 5, ó. Se eu botar 5, o que vai acontecer? 5 vezes 2 dá 10. Eu fiquei com 10 de um lado e 10 de outro. Então, lembrando, né? Eu fiz o meu carbono, agora eu vou com o meu hidrogênio, certo? Eu tenho quantos hidrogênios aqui? Eu tenho 10 hidrogênios. Então, eu preciso ter 10 hidrogênios do lado de cá, né? Então, meu hidrogênio tem que ser igual ao produto. Quando eu olho aqui, eu vejo que eu tenho 2 hidrogênios. Então, eu tenho que colocar 5 para multiplicar, para dar 5 vezes 2, eu formar 10 hidrogênios. E dessa forma, eu consegui até agora equilibrar o meu hidrogênio, certo? Que tá aí bonitinho, porque eu coloquei aqui a reação do outro lado. E aí ficou. Só que eu tive outro problema. Agora eu vou para o meu oxigênio, certo? Eu preciso fazer o meu oxigênio. E aí, vamos lá para ver quantos oxigênios eu tenho, né? Quantos oxigênios eu tenho? Aí eu multipliquei. Vamos lá ver quantos oxigênios. Desse lado, eu tenho 2. Só tenho 2 oxigênios. Vamos somar aqui. 4 vezes 2, eu tenho 8. 8 oxigênios. 8, né? Então, eu vou colocar aqui desse lado de um aqui, 8. 8 oxigênios, certo? E aqui, 5 vezes 1, eu tenho 5 oxigênios. Então, eu vou somar aqui agora para eu saber quantos oxigênios eu tenho.
Eu tenho quantos oxigênios? 13 oxigênios. Não é isso? Eu tenho 13. Só que aí, quantos oxigênios eu tenho aqui? Eu tenho 2. Quanto é que eu faço para ficar... Quanto é que eu tenho que colocar aqui, gente? Para ficar 13. E aí agora? Quem que acha? Quantos eu tenho que colocar aqui para ficar 13? Quem que acha que lembra? Quem que vocês acham que eu for? Será que é o número inteiro? E no caso, o oxigênio ali é líquido. Não faz diferença não? Porque um tá gasoso e outro líquido? Não, não faz diferença. Eu mostrei no início, né, da aula que eu tenho compostos gasosos com sólidos e eles dão líquidos, não importa, né, se é gasoso, se é líquido. O que vai importar é a quantidade, né, de produtos que eu tenho de um lado e eu tenho do outro, certo? De um lado que eu tenho do outro. Então, aqui, lembrando, 8 mais 5 dá 13, né? Quantos eu preciso ter? Quantos eu preciso colocar aí no meu oxigênio para que eu consiga formar 13? Eu vou ter que colocar um número quebrado, né? Porque eu não consigo colocar um número inteiro aí que forme 13. Então, qual é a quantidade que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar aqui o número fracionado. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, 6,5. Se eu colocar 6,5 aqui, multiplique 6,5 por 2, dá 13. Agora eu balanceei minha equação? Balanceei. Está balanceada. Veja só, vamos contar aqui para a gente ver como é que vai ficar. Conte aí comigo. Quantos carbonos eu tenho? Vejam aí quantos carbonos eu tenho. Eu vou ter um carbono, vou ter 4 carbonos aqui. Agora, quantos carbonos eu vou ter aqui? 4, ótimo, tá balanceado. Quantos hidrogênios eu tenho aqui? 10 hidrogênios. Quantos eu tenho do lado de cá? 5 vezes 2, 10. 10 oxigênios. E agora o oxigênio. Quantos oxigênios eu tenho aqui? 5 vezes 1 dá 5. 4 vezes 2 dá 8. 8 mais 5, 13. E do lado de cá, 6,5 vezes 2 dá 13. Então, agora, o meu oxigênio está balanceado também. Só que, numa reação química, a gente não deixa a equação química com números fracionados. A gente multiplica toda a equação por 2. Porque quando eu multiplicar tudo por 2, eu vou conseguir os mesmos resultados. Eu multiplico toda a equação por 2. Eu multiplicar tudo por 2. Toda essa equação por 2 aqui. E aí, eu vou ter que botar 2 na frente de tudo, ou multiplicar. Então, eu coloco 2 aqui, né, que não estava vazio, eu boto 2 aqui. Multiplico esses 2 por 6,5, 13. Multiplico esses 2 por 4, que dá 8. Multiplico esses 2 por 5, que dá 10. Pronto, minha equação está balanceada. Vamos ver se ela está balanceada? Vamos. Vamos olhar. 2 vezes 4, 8. Vou olhar a quantidade de carbonos que tem aqui. 8. Beleza, está igual. 2 vezes 10 no hidrogênio, eu tenho 20. Deixa eu olhar se está lá o hidrogênio também. 10 vezes 2, 20. Opa, está igual. Agora, vou para o meu oxigênio. 13 vezes 2 dá 26. 26 oxigênio. Vamos olhar do lado de cá. 8 vezes 2, 16. 10 vezes 1 dá 10. 10 dá 16. Está balanceada? Está balanceada. Essa é a minha reação que está balanceada. Certo? Vocês entenderam? Vocês querem que eu repita? Porque
Pode ser que vocês se perderam no caminho. Vocês entenderam? Eu entendi, professora. Oi? Eu, pelo menos, entendi, que eu estava com dúvida, foi no primeiro de cima, mas depois que a senhora explicou, deu para entender direitinho agora. Eu também entendi, professora. Oh, que massa. Então, Paula, você conseguiu entender, Paula? Tá me ouvindo, Paula? Então, é dessa forma, gente. Então, visto que todo mundo entendeu, que massa. Essa é a forma como a gente vai balancear. E todas as vezes, gente, que aparecer um número quebrado, que não é um número inteiro, você sempre multiplica por 2. É necessário que multiplique por 2, tá certo? Para ficar bonitinha a equação. Mas é sempre assim. Sempre a quantidade de um lado tem que ser igual à quantidade do outro lado. E aí eu balanceei a minha equação química. Beleza? Você está com o mudo desligado. Alguém está com alguma dúvida? Fala agora para mim, por gentileza. Posso passar? Posso passar, gente? Pode. Pode? Pronto. Por mim, Então, pode. aqui, o balanceamento das equações químicas, né? Como eu falei para vocês, é treinamento. À medida que vocês vão treinando, vocês vão conseguir fazer bem rápido. Certo? É treinamento mesmo. Então, vamos começar, né, a estudar esses cálculos estequiométricos, né? Você está com o mudo desativado. A primeira coisa que a gente precisa fazer, né, para estudar a estequiometria é entender uma reação química e entender o balanceamento. Porque se a gente não consegue balancear, a gente não vai dar errado. Você faz tudo certo, mas se tiver balanceado errado, você vai errar a questão, vai errar tudo, vai errar os cálculos no laboratório, vai errar a quantidade de produto que vocês vão ter que colocar. Então, assim, vocês vão ter que fazer, o pessoal da estética, né? Vai precisar lá fazer uma reação para fazer para o tratamento. E aí você vai ter que aprender a fazer um balanceamento de uma equação, porque você vai colocar os produtos lá e você vai ter que saber quanto é que você vai ter que colocar de cada coisa para a reação dar certa. Senão vai dar errado, não vai dar certo. Então vocês precisam fazer isso. Quem trabalha no laboratório de análises clínicas precisa saber fazer a equação também, porque todo mundo que trabalha com técnica de laboratório precisa entender uma reação química, certo? E o pessoal de farmácia também, nem se fala também, né? Todo mundo que vai ou para a farmácia industrial, ou vai para a farmácia de manipulação, ou vai para a área de análises clínicas também vai precisar, com certeza, entender de cálculo, de equação química para fazer os processos, certo? Você está com o mudo desativado. A professora está falando aqui comigo, ela não me ouve. Então, vamos lá falar sobre a estequiometria. Professora, Pode licença. falar. Carla Castro está falando, ela está querendo falar com a senhora, mas ela acha que a senhora não está ouvindo o áudio dela. Não estou ouvindo, não. Carla, fala de novo aí para mim, eu não ouvi seu áudio, não. Carla? Pode falar, Carla. Estou te ouvindo. Será que ela saiu, gente? Aparece aqui que ela está online. Está me ouvindo, Carla? Acho que ela não está ouvindo. Ela dá problema no áudio dela. Vocês ouviram o que ela falou? Não, não consigo ouvir, não. Não consegue ouvir, não, né? Deixa eu só um minuto aqui eu mandar uma mensagem para ela, para ver se há alguma dúvida. Peraí, gente. Deixa eu só mandar uma mensagem para ela. Tem algum tilt aqui no meu celular, mas eu estou entendendo tudo. Vocês estão falando, eu estou ouvindo, mas eu estou falando e vocês não conseguem me ouvir. Pode falar, Carla. Eu estou te ouvindo agora. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Ah, minha filha, meu celular tinha dado um piti aqui. Mas eu estou entendendo, professora. Pronto, que bom. Viu? Eu estou ouvindo vocês falando, mas não estava conseguindo. Eu estava falando e vocês não estavam me ouvindo. É, e eu também não estava te ouvindo, não. Até que alguém falou aí que você estava querendo falar. Gente, será que tem alguém tá bom. aqui? Peraí, deixa eu ver aqui. Eu acho que tem alguém
tentando entrar aqui. Peraí, deixa eu aceitar aqui a pessoa. Um minuto. Ah, alguém tá pedindo aqui no grupo para eu aceitar. Esse negócio é terrível de ficar aceitando. Um minutinho. Engraçado. Ah, tem Luana aqui tentando entrar. Um minuto, gente. Deixa eu ver se você admitiu aqui pra gente terminar. Então, gente, como eu falei para vocês, ó, Luana acho que saiu. Então vamos lá, gente. Viu? Eu tentei que a pessoa desistiu. Bom, então vamos lá. Na estequiometria, então como eu falei para vocês, né? O nome derivado da palavra grega, que significa elemento, e metro, medida, certo? Bom, então já que a gente conseguiu entender, né, esse processo de balancear, a gente vai começar a falar agora desses cálculos, né, que envolve justamente massa, volume. Então, massa, volume, mols. Então, a gente vai começar a estudar variações, né? Cálculos de massa, cálculos de mols, né? Cálculos de volume. Então, por exemplo, vocês querem adicionar um determinado volume a uma solução. Então, a gente vai começar a aprender tudo direitinho isso, certo? Então, o cálculo de estequiométrico que a gente vai ver justamente isso. Massa, volume, produto, certo? A primeira coisa que a gente tem que entender, gente, nessa questão dos cálculos estequiométricos, é o número de mol. O número de mol, gente, é uma medida para representar a massa, para representar um elemento químico. Então, por exemplo, foi um número escolhido, né? Foi um número calculado. Quando a gente fala assim, eu vou comprar uma dúzia de bananas. Uma dúzia são 12. Por que uma dúzia são 12? Porque a gente, né, quem inventou e quem fez essa quantificação, falou que uma dúzia é 12, né? Geralmente é 12. Deixa eu ver se tem gente que não entrou. Osana não conseguiu entrar, não, gente. Osana tá aí? Tá aí, Osana? Ela mandou mensagem aqui. Acho que a Osana não conseguiu entrar. Paula, você tá aí, Paula? Paula estava aí falando comigo. A Paula caiu, gente. Entra de novo, Paula. Deixa eu mandar mensagem para ela aqui. Paula, Osana, entra de novo que eu aceito vocês. Manda mensagem aqui. Eu tô olhando o telefone agora. Viu? Qualquer coisa, manda mensagem. É porque muitas vezes, cálculos, eu preciso prestar atenção no que eu tô falando. Aí eu não tô olhando o celular, não, mas eu coloquei aqui na minha frente. Então, vamos falar agora de mol, certo? Então, assim, 12 bananas, uma dúzia são 12. Alguns números, né, a gente quantificou e se coloca, né? Espera aqui, Paula. Rapidinho, gente. Paula, sua internet tá ruim, é isso? Ou eu não tô te aceitando? Porque não tá aparecendo aqui para mim o seu nome para aceitar. A Paula deve estar com problema na internet. Então, essa questão, né, de mol é interessante, gente. Porque ele é uma quantidade, né, que a gente quantifica, né, que os químicos quantificaram para falar a respeito de uma determinada quantidade. Então, os cálculos, eles são feitos em cima de um mol, em cima de uma medida, uma quantidade de moléculas. Assim como, por exemplo, o pessoal que trabalha na feira e vende banana, e ele
vende a banana por uma dúzia ou por meia dúzia, quem não conhece esse sistema de dúzia, né, vai ficar perdido. Gente, uma dúzia, meia dúzia, o que é isso? Por que é uma dúzia 12? Porque foi quantificado e foi estabelecido que uma dúzia era 12. A mesma coisa, gente, é a questão do mol. O mol, a gente quantificou, os químicos quantificaram um mol com um número fixo, que significa 6,02 vezes 10 a 23. Certo? Então, essa é a quantidade de mol, né? O mol que os químicos estabeleceram. 6,02 vezes 10 elevado a 23. E foi estabelecido que o mol tem essa quantidade de moléculas. Então, quando a gente trabalha no cálculo estequiométrico, vai ser sempre com essa unidade. 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Um mol, né, de água, por exemplo, ele tem 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Então, gente, todas as vezes que eu falar de um mol de água, um mol de ácido clorídrico, um mol de NaOH, né? Um mol de hidróxido de sódio, um mol de CO2, um mol de oxigênio, CO2. Oi? Alguém falou alguma coisa? Alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Então, gente, todas as vezes que eu falei de um mol, vai ser 6,02. Por que se quantificou essa quantidade? Porque os átomos, as moléculas têm pesos diferentes. Sempre tem pesos diferentes. Então, como eles têm pesos variáveis, né, para que a gente conseguisse otimizar e ficasse com um padrão, foi estabelecido isso. Então, quando eu digo que eu tenho um mol de água, significa que eu tenho 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água. Esse número aqui todo significa que eu tenho 602 sextilhões de moléculas de água. Então, todas as vezes que eu falar um mol de água, significa que eu tenho um mol ou 602 sextilhões de moléculas de água. Se eu falar que eu tenho um mol de CO2, significa que eu tenho 602 sextilhões de moléculas de CO2. Certo? Então, esse aí é o mol. Oi. Tem dois micros aí abertos, tá dando interferência, retorno. Gente, tem alguém com o microfone aberto, gente? Por gentileza, fecha aí para mim, que a pessoa não está conseguindo ouvir, né? Pronto, acho que fechou. Então, gente, vocês conseguiram entender essa questão de um mol, que significa 6,02 vezes 10 elevado a 23? Fala aí para mim se vocês entenderam. Conseguiram entender? Entendi, professora. Tô com medo de desativar. Então, gente, sempre a gente vai utilizar essa quantidade para fazer os nossos cálculos, certo? Então, lembrando, né, é bem teórico essa questão a respeito de mol. É igual a dúzia de bananas. Uma dúzia de banana tem 12 bananas, uma dúzia de maçãs tem 12 maçãs, uma dúzia de uvas tem 12 uvas, né? Então, assim, depende da fruta. Vê aí de bom o que é que vai Gente, ter. E se der para gravar, vem. Senão depois você tem que pegar a aula. Tá tendo aí, viu? Gente, quem está com o microfone aberto, fecha aí. Vou deixar rolando para poder a professora ver que eu estou na. Fecha aí o microfone que eu estou ouvindo a conversa, viu? Então, vamos lá, gente. Essa questão... Você fecha isso, senão eu vou ter que sair daqui de tudo para fechar o microfone de vocês. Aí eu vou acabar atrasando a aula, certo? Então, pense nisso. Então, uma dúzia de banana, uma dúzia de maçã, não importa, são 12. A mesma coisa aqui. Não importa o mol de água, não importa o mol de CO2, não importa o mol de ácido clorídrico, sempre eu vou ter 6,02
10 elevado a 23 sempre. Beleza? Bom, então aqui é uma foto para vocês conseguirem perceber, né? Vários elementos químicos. Então, a gente tem aí cobre, chumbo, mercúrio, carbono. Se eu tenho mol, eu vou ter sempre 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. A massa vai variar. Então, vai variar a massa. Por exemplo, digamos que aqui eu tenha 1 mol de carbono. Eu vou ter 2 gramas de carbono. Ó, gente, fecha o microfone. Ô, professora, está interferindo muito esse áudio aberto. Ó, gente, eu vou ter que parar aqui a aula para bloquear o... Viu? A Divã e a Osana estão com o micro aberto. Eu já mandei outra mensagem aqui. Eu vou ter que parar a aula para desligar o áudio aqui. Um minutinho aqui. Deixa eu sair aqui da tela para fechar o áudio. Porque eu também não vou conseguir falar direito. Um minutinho. Certo, então vamos. Aliás, um minutinho aqui, eu não consegui fechar o áudio, não. Peraí. Eu vou desligar aqui, viu? Vou procurar a Rosana aqui para ver se eu consigo desbloquear aqui. Porque esses povos têm que entender que ninguém é obrigado a estar assistindo uma aula, não. Tá aqui por marcar presença. É doido. Pronto, eu fechei o áudio aqui. Tá fechado, tá certo? Eu fechei o áudio dela. Obrigada, alguém mandou aí, é só fechar o áudio dela, é verdade, né? Obrigada aí. Quem me avisou aqui que eu não tenho o nome gravado, eu não sei nem quem foi que me mandou a mensagem, mas eu com sua ajuda, eu consegui fechar o áudio dela, em vez de fechar o áudio de vocês todas aí. Então, gente, olha só, 12 gramas de carbono, eu tenho aqui 1 mol, eu tenho 6,02 vezes 10 elevado a 23, certo? Aqui, eu tenho 1 mol, eu tenho 6,02 vezes 10 elevado a 23, eu tenho 1 mol, mas eu tenho 32 gramas aí de enxofre. Aqui, por exemplo, foi Bruno, obrigada, Bruno. Aqui eu tenho cobre, né? Então, eu tenho 64 gramas de cobre, mas eu tenho 1 mol de cobre, eu tenho 6,02 vezes 10 elevado a 23. Aqui, por exemplo, eu tenho chumbo, eu tenho 207 gramas de chumbo, mas eu tenho 1 mol de 6,02 vezes 10 elevado a 23. E aqui eu tenho, por exemplo, 1 mol de mercúrio, mas eu tenho 201 gramas de mercúrio. Então, gente, o mol independe da massa. O mol é o número de moléculas. É a quantidade de moléculas que eu tenho em um elemento. É a quantidade, não é a massa. A massa vai diferir, por exemplo. Eu posso comprar 12 bananas. Eu posso comprar 12 bananas e as 12 bananas pesarem 500 gramas. Mas eu posso comprar 12 bananas em outro lugar e pesar 250 gramas. O peso da banana, quando eu compro por dúzia, não vai interferir. O que vai interferir é a quantidade. A mesma coisa é aqui. Quando eu falo em mols, eu estou falando em número de moléculas. Eu estou dizendo que 1 mol eu tenho 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Mas a massa vai variar, vai depender do composto. Cada composto tem seu peso molecular. O que vai depender é o número de mols, é o número de moléculas, certo? Que são 1 mol, 6,02 vezes 10 elevado a 23. Se eu tiver 2 mols, eu vou ter o quê? Vou ter que multiplicar 6,02 vezes 10 elevado a 23 por 2, certo? E aqui
fiz, né, para que vocês pudessem entender também, né, a questão não só de peso, mas de volume também. Por exemplo, aqui eu tenho um molde de água. Eu tenho um molde de água aqui. O molde de água é essa quantidadezinha aqui, ó. São 18 gramas de água. 18 gramas de água é o molde. Como eu falei para vocês, né, o peso vai diferir. Né, vai diferir de um peso para outro, né, da quantidade de um para outro. Do outro lado, eu tenho o etanol, que é um álcool. O etanol, um molde de etanol, é isso aqui tudo. São 46 gramas. Mas aqui, gente, eu tenho 6,02 vezes... Perdão, deixa eu voltar. Aqui, eu tenho 6,02 vezes 10 elevado a 23. Aqui, eu tenho um mol de água. Aqui, eu tenho 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água. Aqui, eu tenho um mol de etanol. Eu tenho 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água. Mas o peso total dessas moléculas, elas são mais pesadinhas, né? Elas pesam 46, certo? 46 gramas. Aqui, eu tenho um mol de glicose. Mas a glicose é tão pesadinha que ela pesa 180 gramas. 180 gramas de glicose. Tem 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas aí de glicose. Porém, essa quantidade de moléculas de glicose pesa 180 gramas. Aqui, nesse outro becker, eu tenho sacarose, que é um outro açúcar. Eu tenho aqui dentro 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas de sacarose. Porém, eu tenho 342 gramas de sacarose. Então, percebam que todos aí, né? A água, o etanol, a glicose, a sacarose, todos aí têm um mol. Porém, todos aí têm pesos diferentes, certo? Tem pesos diferentes. Aqui é a mesma coisa, certo? Para que vocês possam entender. Com NaCl, com CaCO3, né? Com outros compostos aí. Todos aqui têm um mol, porém a massa é diferente, né? A massa é diferente, porque eu estou tratando de moléculas. É como se eu pegasse assim, 6 alunos. Não, vamos pensar em frutas mesmo, que é melhor, né? A comparação. Eu tenho 12 bananas, né? Eu comprei 12 bananas. Aí, quando eu fui pesar, então, eu peguei 12 bananas, né? Coloquei 12 bananas aqui para pesar na minha balança. Essas 12 bananas que eu comprei, né, é uma dúzia. Eu tenho 500 gramas, né? Nem sei o peso de banana, né? Mas aí eu vou chutar, pode ser que eu esteja errada, né? De chute, assim, eu tenho 500 gramas. Eu tenho uma dúzia. Se eu quisesse chamar de um mol de bananas, eu ia dizer que isso era um mol. Agora, eu vou lá e compro outras bananas em outro lugar. Comprei, fui lá e me pedi, me deu uma dúzia de bananas. Só que essas bananas estavam bem gordinhas. Essa dúzia de banana, ela pesa 500 gramas. Eu tenho uma dúzia de bananas nos 2 lugares que eu comprei? Tenho. Cada uma dúzia. Agora, a dúzia de um lugar pesou 250 gramas e a dúzia do outro custou 500 gramas. As dúzias têm diferentes pesos, mas elas continuam sendo uma dúzia cada uma. Então, gente, é a mesma coisa com os mols, certo? Vocês conseguiram entender essa questão de mol, dessa quantidade de moléculas de 6,02 vezes 10 elevado a 23? Fala aí para mim se vocês entenderam. Conseguiram entender, gente? Cadeira? Estão me ouvindo, Mais gente? ou menos. A senhora pode explicar novamente? Posso, sim. Quando a gente falou sobre a questão de mol, a Bruno falou, obrigada, Bruno. Quando a gente fala a respeito de mol, a gente está falando de número de moléculas, certo? Número de moléculas. Então, o que é isso? Foi uma convenção que os químicos eles conseguiram
colocar para quantificar, para quantificar moléculas, certo? Então, quando eu falo um mol, eu estou dizendo que eu tenho 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas, certo? Sempre que eu falar de um mol, eu vou ter 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas reunidas. É como que eu pegasse assim um becker desse. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse beckzinho aqui, tá vendo que eu coloquei aqui? Isso aqui é um becker. É como se eu colocasse nesse becker 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Esse número representa, gente, 602 sextilhões de moléculas. Mas em vez de a gente escrever 602 sextilhões, a gente coloca esse número numa potência de 10. E essa potência de 10 é 10 elevado a 23. A gente transforma. Se eu quisesse colocar 602 sextilhões, eu ia colocar vários zeros. Eu ia colocar uma quantidade de zeros. Tinha que colocar 23 zeros, mas aí eu colocar 2 vírgulas para frente, eu diminuir mais duas casas decimais. A gente tinha que botar um monte de zeros. Imagina escrever 602 sextilhões. Então, a gente coloca esse número na potência de 10. E na potência de 10 significa 6,02 Se quiser vezes tirar 10. uma dúvida, que eu não tô com. Certo? Eu vou ver com o microfone aberto. Eu tenho esse número aí. Então, é que esse número de moléculas, gente, independe da massa. A massa é variada. Porque se eu pegar uma molécula de carbono, se eu pegar 602 vezes 10, também 602 de moléculas e colocar dentro de um becker, a massa vai variar, porque eu posso ter diferentes pesos dessa molécula. As moléculas não pesam iguais, elas têm pesos diferentes. Então, por exemplo, essa molécula da sacarose aqui, que eu falei para vocês aqui, essa molécula aqui, ela tem um peso, eu coloquei aqui dentro desse becker, 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas de C12H2, de C12H22O11. Isso aqui é a molécula da sacarose, certo? Eu coloquei aqui nesse becker 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas dessa daqui, ó. Peguei 602 sextilhões dessa molécula e coloquei dentro aqui desse becker. Só que quando eu fui pesar, deu 342 gramas, porque ela é mais pesadinha. Olha quantos carbonos eu tenho, quantos hidrogênio eu tenho. Ela é super pesada. Então, eu coloquei aqui dentro desse becker 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas de sacarose, me deu um peso de 342 gramas. Quando eu coloquei aqui nesse outro becker glicose, que é um outro carboidrato, eu coloquei aqui dentro desse becker 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas de glicose, dessa molécula aqui, C6H12O6. Coloquei aqui 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas da glicose. Me deu um peso de 380 gramas, certo? Mas aqui dentro eu tenho um mol. Aqui dentro eu tenho 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas de glicose. Nesse outro becker, eu coloquei 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas de etanol, que me deu um peso de 46 gramas. E do outro lado, eu tenho o quê? Eu tenho, do outro lado, a água. Carla falou que está com uma dúvida. Fala aqui, Carla, no grupo que eu te digo, viu? Eu te falo sua dúvida. Do outro lado aqui, eu tenho a água. A água, eu coloquei aqui dentro 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água. Me deu um peso de 18 gramas. Então, a quantidade de moléculas é a mesma para todas aqui, ó.
todos aqui têm a mesma quantidade de moléculas. Todos têm um mol. Todos têm 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Porém, o peso é diferente. Todas têm um mol, mas todas têm peso diferentes. Foi o que eu falei da banana. Eu posso comprar uma dúzia de bananas no mercado X. E a dúzia de bananas no mercado X, quando eu fui pesar as 12 bananas, me deu um peso de 250 gramas. Eu tenho uma dúzia de bananas? Tenho. Qual é a massa dela? 250 gramas, mas eu tenho 12 bananas. Se eu quisesse chamar aquelas bananas de mol, eu podia dizer que eu tinha um mol de bananas. Só que um mol de bananas me dá um peso de 250 gramas. Aquelas bananas pesam 250 gramas. Como determinadas moléculas têm um peso diferente. Porém, em números, eu tenho 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Eu vou comprar uma dúzia de bananas em outro mercado. Quando eu fui lá, eu comprei uma dúzia de bananas. Eu comprei 12 bananas. Mas quando eu cheguei em casa, que eu fui pesar, tinha 500 gramas de banana. Mas eu comprei uma dúzia, comprei 12 bananas. Mas o peso era diferente. É a mesma coisa que acontece com o mol. Se eu falo um mol de CO2, eu vou ter sempre 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas de CO2. Se eu falo um mol de água, eu vou ter sempre 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água. Agora, a massa da água é diferente da massa do CO2, porque são moléculas diferentes. Moléculas diferentes têm pesos diferentes. Mas quando eu estou me referindo ao mol, eu estou me referindo à quantidade de moléculas que eu tenho ali. Certo, gente? Então, isso aqui é o mol. Essa é a teoria, né? É uma coisa bem teórica a respeito de mol. Bom, então a gente já aprendeu o que é mol. A segunda coisa que a gente vai aprender é fazer a massa molecular dessas moléculas, a massa dela. Como é que eu faço a massa molecular de uma molécula, né? De um composto? Então, eu tenho aqui um exemplo, ó. Aí a gente vai começar a fazer agora a massa molecular, que a gente vai entrar nos cálculos, né? Eu tenho um H2SO4. Aí eu vou falar para vocês, gente, qual é a massa molecular do H2SO4? A massa molecular, a gente representa por MM. MM é a massa molecular, certo? Como é que a gente faz essa massa molecular? A gente vai multiplicar o númerozinho que tem aqui, ó, 2, tá vendo? O númerozinho que vem nele, o númerozinho de cada átomo, pelo seu peso, pela sua massa na tabela periódica. Então, se eu te der H2SO4, quem é que eu tenho aí? Eu tenho hidrogênio, eu tenho enxofre e eu tenho oxigênio, certo? Eu tenho hidrogênio, enxofre e oxigênio. Aí você vai lá e vê qual é a massa molecular do hidrogênio. É 1. Então, você vai multiplicar, como eu tenho 2 aqui, 2 vezes 1 dá 2. Pronto. Aí você bota lá 2. Aí você vai ver a massa do enxofre. A massa do enxofre, qual é? A massa do enxofre é 32. Quantos enxofres eu tenho? Um só, porque lembra que eu falei? É pelo númerozinho que está aqui do lado. Quanto eu tenho aqui? 1. Eu tenho um enxofre. Então, eu vou somar com 32. Boto aqui 32 na minha continha. Como é que eu achei esse 32? Na tabela periódica. Eu vou lá na tabela periódica e vejo a massa do enxofre. Bom, aí agora eu vou no oxigênio. O oxigênio aqui tem quanto? Tem 4. Qual é a massa do oxigênio na tabela periódica? É 16. Então, eu vou ter que fazer 4 vezes 16. Por que 4 vezes 16? Porque 16 é o meu número da tabela periódica, certo? Então, eu vou na minha calculadora. Deixa eu só multiplicar aqui. Eu vou na minha calculadora e vejo quanto é, ou na mão, né? Tanto faz. E vejo quanto é 16, certo? Então, quanto é 16 vezes 4. Então, 16 vezes 4, eu tenho 64. E aí eu vou e somo com 64.
Boto lá 64 aqui, certo? 64. Agora, eu vou somar tudo. Eu vou somar 64 mais 32 mais 2. Eu vou ter uma massa molecular de 98. A massa molecular do H2CO4 é de 98. Então, quando eu digo que eu tenho 1 mol, preste bem atenção, 1 mol de H2CO4, eu vou dizer que a massa molecular é 98 e que eu tenho 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas de H2SO4. Então, gente, a gente vai começar a utilizar agora os cálculos, a gente sempre vai ter que realizar a massa molecular dos compostos. Sempre. Então, como é que a gente faz? A gente vai sempre realizar, eu tenho outro exemplo aqui, mais simples, para a gente entender. Por exemplo, vamos lá para a gente gravar. CO2, eu faço para vocês. Gente, me digam qual é a massa molecular de CO2. Como é que eu faço massa molecular? MM, ó. MM é a massa molecular, certo? Qual é a massa molecular de CO2? Vou lá na tabela periódica e vejo qual é. Aí eu escrevo, ó, carbono. Boto igualzinho. Qual é a massa molecular do carbono na tabela periódica? 12. Aí eu escrevo 12, ó. Quantos carbonos eu tenho aqui? Eu só tenho 1. Então, 12 vezes 1 é 12. Aí agora eu vou no oxigênio. Eu vou no oxigênio, ó. O oxigênio é 16. Então eu boto lá, O igual a 16. Quantos oxigênios eu tenho? 2. Então, 16 vezes 2 dá 32. E aí eu somo 32 mais 12, que dá quanto? 44. Então, 32 mais 12 dá 44. Então, a massa molecular do CO2 é 44. E qual é a quantidade? Se eu falo que eu tenho 1 mol, significa que eu vou ter 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas em 44 gramas de CO2. Então, se eu digo que eu tenho 1 mol de CO2, eu tenho 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas, e esse total de moléculas pesadas do CO2, eu tenho um peso de 44 gramas de CO2, certo? Eu tenho 44 gramas de CO2. A gente pode expressá-la por gramas, ou eu posso botar esse U aqui de unidade, certo? Também vocês podem achar com o Uzinho de unidade. Um outro valor, um outro número padrão que os cientistas descobriram é que quando eles foram verificar o volume, agora eu estou falando de volume, que 6,02 elevado a 23 moléculas ocupam na CNTP, que a gente fala aqui, CNTP, que é condições normais de temperatura e pressão, certo? Quando eles sempre nessa condição constante de temperatura e pressão constante, eles perceberam que sempre 1 mol de moléculas vai ter esse volume aqui, de 22,71 litros, certo? Ou 22,4, depende do livro que vocês estudaram, certo? Então, gente, sempre 1 mol, ele vai ter 22,7 ou 71 litros. Qualquer mol vai ter esse volume na CNTP, nas condições normais de temperatura e pressão. Sempre vai ser dessa forma. Então, aí agora, a gente vai começar a depois fazer os cálculos com... a gente vai começar a fazer os cálculos com isso, né? Com volume, com massa molecular, com quantidade de mols, né? A gente não vai estudar isso hoje, porque eu quero que vocês
entendam direitinho, né? Depois solidifique com o conhecimento, para depois a gente começar a falar, né? A treinar esses cálculos, certo? Esses cálculos maiores, esses cálculos que a gente está vendo aí. Mas o que é que eu quero que vocês entendam? Eu quero que vocês entendam que em 1 mol eu vou ter essa quantidade aqui de moléculas, que em 1 mol eu vou ter sempre esse volume ocupado, quando for na CNTP, e que 1 mol vai variar somente o quê? A massa molecular. E qual é a massa molecular? Você vai ter que sempre fazer essa massa molecular. Sempre vai fazer a massa molecular olhando os coeficientes que tem aqui, multiplicados pela massa molecular, pela massa da tabela periódica. Então, na minha massa da tabela periódica. Gente, vocês conseguiram entender essa parte aqui que eu falei agora para vocês? Fala aí para mim se vocês entenderam. Não, repete, por favor. Você conseguiu entender direitinho? Beleza. Você entendeu a questão do mol, que falou agora para mim que é para repetir, ou do volume? Falei para mim. Do volume. Do volume, pronto. O volume é o seguinte, os cientistas depois fizeram várias pesquisas para ver o volume, né? Que essas moléculas elas ocupavam. Elas ocupam um volume, né? Então, elas vão ocupar um volume, isso no estado gasoso, né? O volume na CNTP, as moléculas estão em forma gasosa, certo? Então, eles precisam saber, né? A quantidade, o volume que eles ocupam lá nessas condições normais de temperatura e pressão. E eles perceberam que sempre esse 1 mol que a gente viu até agora, sempre eles ocupam um volume de 22,71 litros. Sempre vai ser esse. Então, independe se eu tenho uma molécula de água, um mol de água, 1 mol de CO2, 1 mol de H2SO4, 1 mol de CaCO3, independe da molécula que for, eu sempre vou ter uma quantidade de volume que vai ser na CNTP 22,71 litros. Então, você sempre vai ter que fazer os cálculos com esse volume aí, que eu estou falando para vocês, que é a quantidade é o volume em litros que 1 mol ocupa na CNTP, certo? Então, você sempre vai ter que entender. Vocês entenderam como é que faz a massa molecular? A massa molecular de um composto? Fala aí para mim se vocês entenderam. Sim, a gente pega o valor da massa na tabela periódica E multiplica pelo coeficiente. Muito bem, perfeitamente, é isso mesmo. Muito bem, perfeito. Então é isso. E aí, gente, a gente vai precisar sempre disso aí para fazer todos os nossos cálculos. Todos os nossos cálculos, eles serão feitos dessa forma aí. A gente vai estudar direitinho tudo aí, então a gente vai treinar. Aqui, gente, é só um exemplo, né, de alguns exercícios. Agora aqui a gente sempre vai fazer exercício, né? Então aqui, tá vendo? Sempre exercício. As próximas aulas serão sempre, tô passando aqui para vocês entenderem, sempre exercício, viu? Pra gente treinar, vamos treinar bastante. Aqui foi só a teoria. Então, gente, eu vou pedir para quem não conseguiu assistir a aula hoje, para tentar assistir a aula gravada, para que a gente consiga, na próxima aula, adiantar o processo, né? Porque a gente vai precisar dessa base para que a gente possa entender os cálculos, certo? Mas aqui eu coloquei um exercício, como eu falei para vocês, né? É um exercício que a gente vai fazer na próxima aula, mas eu não vou falar aqui agora desse exercício, não. Mas é só para vocês perceberem que a gente vai estudar, né? Vai estudar mais isso. O que eu quero de hoje? Eu quero que hoje vocês entendam, gente, né? Eu sei que hoje foi bastante coisa, né? Bem cálculo, né? Quero que vocês entendam, né? Fazendo um resuminho da aula de hoje, estudem, por gentileza, isso para a próxima semana, para a gente fazer os exercícios, certo? O que eu quero que vocês estudem hoje é justamente, né?
a reação, o que é uma reação química, que a gente viu isso aqui, né? É uma reação química, que isso aqui é o reagente e que isso aqui são os produtos, certo? Reagente e produto. E que vocês entendam como balancear uma equação química. Que vocês consigam entender como fazer, por exemplo, esse balanceamento aqui. Então, na prova, eu vou passar os cálculos para vocês, eu vou pedir que vocês façam um balanceamento de uma reação, né? De uma reação química. Então, vocês vão treinar, né? Professora, Pode deixa eu tirar falar. uma dúvida aí. Diga, Carla. Ah, tá me ouvindo. Nesse 6,5 que a senhora colocou aí, era isso que eu ia perguntar. Tipo assim, a gente vai ter que ficar adivinhando? Não tem como se fazer uma regra de 3, não? Não, nessa parte aí, Carla, a gente não faz a regra de 3. A regra de 3 vai ser justamente a próxima aula, né? Que a gente vai fazer os cálculos estequiométricos. Esse número aí, você vai ter que, por tentativa, descobrir qual é o número que multiplicado de um lado, você consegue multiplicar do outro. Então, você, por exemplo, é o número que está faltando. Então, por exemplo, aqui, ó. Aqui no oxigênio, 8 mais 5 dá 13. Aí você faz assim, qual é o número que está faltando aqui para dar 13? Só pode ser 6,5, porque é um número fracionado. Mas digamos que aqui não tivesse dado 13, tivesse dado 12. Digamos que aqui tivesse dado 12, né? Aí você Ali sempre seria vai... 6. Qual é o número que multiplica aqui que dá 12? É 6. É porque nessa reação aí, já foi uma reação mais complicada, porque foi um número quebrado. Mas eu botei um número quebrado só para vocês verem que existe a possibilidade de dar quebrado também. Mas não é assim adivinhar. É porque como está quebrado, ficou mais difícil. Mas quando você estiver fazendo, Carla, que você estiver vendo, você vai ver qual é o número que está faltando aqui para dar o lado de cá. E você vai ver que não é tão complicado, não. É só questão mesmo de treino. Quando você vai treinando, você vai conseguir. E aí é bem mais rápido quando você treina. Aparentemente, parece assim uma coisa difícil, né? Mas não é não. Essa aí foi a mais difícil de todas que você vai fazer, porque deu quebrado. Esse aí é o maior grau de dificuldade, que é o número quebrado. Não é o número inteiro. Mas as outras que tem número inteiro é super tranquilo. É que eu botei um número mais difícil para que vocês pudessem perceber que existe a possibilidade de um número não ser inteiro. Mas não é difícil, não. É só questão de treino. Tá bom. E a regra de 3, a gente já vai estudar, não hoje, né? Porque eu já falei muita coisa. Eu vou falar na próxima aula sobre só a regra de 3 e a gente vai treinar os exercícios. Então, assim, o que eu preciso de vocês? Eu preciso que vocês treinem reação, balanceamento de reação, né? Eu vou mandar para vocês amanhã a lista de exercício de balanceamento, que vocês treinem bastante o balanceamento e que vocês treinem também a massa molecular, que é isso aqui que eu falei para vocês, né? Eu vou dar vários compostos e vou pedir que vocês façam a massa molecular desse composto, que é a primeira parte do que a gente precisa entender para os cálculos estequiométricos, certo? É massa molecular e balanceamento de equação. É o primeiro passo que vocês entendam o que é mol, né? Que é essa questão de 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas, que vocês saibam fazer a massa molecular e que vocês saibam que na CNTP eu tenho um volume fixo, vai ser sempre fixo, de 22,71 litros. Sempre vai ser assim, certo? Sempre vai ser dessa forma, beleza? É isso que eu quero que vocês entendam hoje. Se vocês conseguirem entender isso, vai estar ótimo para a gente conseguir estudar na próxima semana as outras coisas. E aí eu vou pedir para vocês, gente, que vocês, por favor, treinem direitinho, viu? A respeito dessas questões aí. Como todo mundo conseguiu entender bonitinho? Fala para mim se vocês entenderam. Entendi, Sim, professora. professora. Alguma dúvida? Só eu não... Para não entrar por osmose, eu só não... Como é que se diz? Não captei bem essa parte da CNTP. Pronto, eu vou te falar. É igual um mol, é um padrão?
tomou, Carla. A CNTP, né? Eles fizeram os cálculos, né? Os cientistas e tal, fizeram por contas matemáticas, e eles chegaram percebendo que existe, né? Um padrão de volume entre os mols, as moléculas. Então, as moléculas, a quantidade de mols, eles sempre vão ocupar um volume fixo, né? Um volume fixo nessas condições, né? De temperatura e pressão. Não é em qualquer condições, não. É nessa daí. Nessas condições da CNTP, nessas condições aí, fixas de temperatura e pressão, na temperatura de 0 graus Celsius, ou 273 kelvins, né, que é a temperatura, numa pressão de uma atmosfera, né? Nessas condições ideais, elas têm esse volume aí, de 22,71 litros. Então, assim, vai ser sempre esse volume. Nessas condições aí, a gente vai ter sempre essa quantidade, vai ter sempre esse volume. Independe, Carla, de qualquer, pode ser CO2, pode ser NH3, pode ser H2SO4. Qualquer molécula vai ocupar esse volume aí, de 22,71 litros, entendeu? Então, se você vai ter que saber disso, porque na hora que você for fazer os cálculos, eu vou dizer, Carla, um mol de CO2 tem 22,71 litros. Um mol, aí você fala, um mol de CO2 tem 22,71 litros, normal, tá nessa NTP. 2 mols tem quantos? Tem o dobro. Você vai multiplicar 2 vezes 22,71. E se forem 3 mols, multiplica por 3. Porque um mol sempre vai ter 22,71 litros. Sempre. 2 mols vai ter o quê? Você vai multiplicar por 2. 3 mols por 3. A massa vai ser quanto? Um mol, eu tenho 44 gramas. 2 mols, eu vou ter quantas gramas? 88 gramas de CO2. Você vai multiplicar por 2. Carla, um mol de CO2 tem 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. 2 mols tem quanto? Quanto multiplica por 2. Então, se você sabe isso, o cálculo de cálculo estequiométrico vira apenas uma regra de 3. Não vai ter dificuldade, porque sempre, tudo é regra de 3. Mas para que você entenda essa regra de 3, se a gente não entender que a massa molecular de um composto eu faço assim, e que essa massa molecular de 44 gramas, gente, que eu fiz desse composto aqui, nesse composto CO2, que eu fiz essa massa que deu 44, eu tenho 1 mol. E que 1 mol eu tenho 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. E que ela ocupa um volume na CNTP de 22,71 litros. Eu tenho 1 mol, 22,71 litros e 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. E 2 mols, eu multiplico isso tudo por 2. E 3 mols, multiplico tudo por 3. E assim, são os cálculos estequiométricos. Tudo é uma regra de 3. Agora, entender. Então, no caso aí, a gente só tem que primeiro saber calcular a massa. A dificuldade é essa. Não é isso? A sua dificuldade? Não, eu estou dizendo, se a gente souber calcular a massa, tipo assim, 1 mol de, como tem aí, CO2. Eu acertei calcular a massa. Se vocês me pedem 2, eu só vou no final multiplicar por 2. Isso, Carla, exatamente isso aí. Exatamente. Então... É fácil, não é difícil não. Entendendo essa parte, é parte conceitual, o resto é tranquilo. O resto é tudo regra de 3. Eu só preciso entender isso aí. Entendendo isso aí, você vai longe, você faz todos os cálculos, porque não é difícil. Certo, gente? Beleza? Ok. Pronto. Gente, por hoje é só, certo? Não vou mais colocar mais cálculos para vocês. Alguma dúvida? Querem que eu repita alguma parte aí que vocês não conseguiram entender? Tá tudo tranquilo? Tudo beleza? Alguma dúvida? Fale aí para mim, por gentileza.
Tudo certinho? Tudo certo, professora. Pronto. Então, gente, por hoje é só, certo? Bom final de semana para vocês. Estudem direitinho. Vou mandar os slides para vocês. Vou mandar a lista para que vocês treinem massa molecular e balanceamento da equação química. Tá certo? Tá certo. A Esther, senhora vai passar alguma Boa noite lista aí, pessoal. valendo Não. ponto, professora? vou passar do mesmo jeito que a gente fez, viu? Tá bom. Todo mundo entendeu? Tailã, Tayla, Yane, Lília, Júlia, Rosana, todo mundo, Esther, entenderam direitinho, meninas? Bruno, eu sei que tá aqui para mim, falando que tinha entendido. Bianca, Júlia, tudo certinho, gente? Professora Lilian está sem o microfone, pediu para avisar que entendeu, viu? E você, Alexandra, entendeu direitinho? Tranquilo, deu para entender, mas eu vou dar uma olhada na aula gravada para dar uma revisão, fazer uma Pronto. revisão. Que é muito... Você é de que curso E mesmo, como Alexandra? eu sou de estética, e começar a fazer bastante exercício para poder se exercitar, né? Porque é através do exercício que a gente vai aprendendo mais, se aperfeiçoando, Agora, né, na verdade. quanto mais você faz exercício, mais você grava, né? Eu já contei para Sim. vocês, né, do vestibular, que eu Pois. o exercício livre 3 vezes cada um. Chegou lá, não tinha nada diferente do que eu fiz. Vocês, quanto mais a gente faz, a gente grava, né? E aí não tem como aprender. Vai por osmose mesmo, a gente aprende, né? Então, gente, boa noite para vocês, viu? Bom final de semana. Boa noite aí, pessoal. Boa noite, professora. Pega aí a aula, qualquer dúvida, manda um WhatsApp. Pode mandar um WhatsApp para mim, quem ficou com dúvida, que eu vou respondendo. Às vezes eu não consigo responder logo porque eu estou dando aula, mas quando eu termino, eu respondo o WhatsApp de vocês. Se tiver dúvida, manda um áudio que eu respondo, tá bom? Um beijo pra Tá vocês. bom, beijão. Boa noite. Boa noite. Até a próxima semana. Boa noite.